E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre a Batalha de Berlim, batalha que marcou a captura da capital do Terceiro Reich, sendo nela em que Adolf Hitler cometeu suicídio, seguido por muitos generais e membros do governo. Para falarmos dessa batalha, devemos lembrar do contexto. Em 1945 a Alemanha estava colapsando, sendo combatida por 3 frentes. Uma no leste contra os russos, que já travava desde 1941, outra na Itália e por fim a no leste, com ambas as últimas sendo contra exércitos britânicos, americanos e franceses. Devido aos bombardeios feitos nas cidades germânicas, a produção de munições, equipamentos e até a comunicação foram afetadas. E segundo relatos de alguns combatentes, os soldados alemães estavam perdidos, pois não se sabia onde estava o QG. As comunicações em algumas regiões estavam cortadas, acentuando ainda mais o mau desempenho das tropas. Em Berlim, a situação era semelhante. A Wehrmacht havia posicionado mais de 1 milhão de homens na margem ocidental do rio Oder, contra uma força com mais de 2,5 milhões de soldados soviéticos, que por um período de 2 meses ficaram estacionados a 60 quilômetros da capital alemã, esperando as ordens de Stalin. A diferença numérica era tão grande que para cada um tanque alemão, os russos tinham 4, com o exército vermelho tendo 4 vezes mais artilharias, em comparação com o exército alemão. Em 16 de abril, o ataque começou, com os soviéticos atacando uma área defendida por apenas 770 mil homens, com os alemães segurando o máximo suas posições nas colinas Silo, com a última posição alemã sendo destruída no terceiro dia da ofensiva. E no dia 20 de abril, Hitler completava 56 anos, com a primeira frente bielorrussa, liderada por Georg Zhukov, abrindo fogo de artilharia ininterrupto até a capitulação da cidade. Além do exército de Zhukov, havia outro que também tinha como objetivo atacar Berlim, sendo ele o exército da primeira frente ucraniana liderada pelo general Konev, cujo objetivo era atacar a cidade pelo sul. Por conta disso, Hitler ordenou que o Marechal Schorner criasse uma linha defensiva, que ligasse Cottbus até Potsdam, e no norte foi dada a ordem para que o general Felix Steiner fizesse um ataque contra o avanço de Zhukov, com essa ofensiva ficando conhecida como Ataque de Steiner. Porém, nenhuma das forças alemãs dentro da capital tinha capacidade ofensiva, devido à falta de equipamentos e à gigantesca superioridade inimiga. Por fim, ambas as movimentações falharam, com Hitler tendo conhecimento disso no dia 22 de abril, quando assumiu após uma intensa discussão no seu QG, que a guerra estava perdida. Berlim estava prestes a ser cercada, com o general Weng tentando, mais sem sucesso, evitar o cerco da cidade, que foi efetivado em 24 de abril. As defesas da cidade estavam divididas em algumas unidades, como soldados da Wehrmacht, os civis da Volksturm, membros da Waffen-SS e jovens da juventude hitlerista. As batalhas foram sangrentas e, apesar da resistência alemã, Berlim estava caindo aos poucos, com o aeroporto de Tempelhof sendo capturado no dia 26 de abril, após um dia de pesados ataques. E já no dia 28, tropas russas já estavam no distrito governamental com Reichstag, sendo atacado no dia 29, contra uma força composta por estrangeiros, sendo em sua maioria franceses da unidade Carlos Magno. No dia 30, os combates continuaram, com Hitler se suicidando junto de sua esposa Eva Braun, pondo um fim na vida do homem que foi responsável pelo conflito que provocou a destruição de toda a Europa. Porém, a batalha se estendeu até 2 de maio, um dia depois de seu fiel seguidor Joseph Goebbels e Magda, esposa de Goebbels, se suicidarem. A maior parte dos generais que estavam em Berlim foram capturados, com o general Weidling responsável pela defesa da cidade, pedindo para que todos os alemães baixassem as armas. Após os combates e os intensos bombardeios dos aliados, a cidade ficou irreconhecível, com muitos relatos de ataques feitos por russos contra a população civil, como uma série de estupros e de assassinatos. Mesmo com a captura de Berlim, os alemães continuaram lutando, até a assinatura da rendição alemã em 7 de maio de 1945, assinada pelo general Alfred Jodl, porém desconsiderada pelo Stalin, sendo assinada outra, só que em Berlim, pelo general Wilhelm von Keitel, em 8 de maio de 1945, marcando o fim da guerra na Europa.